Agora, a gente tava falando aí do... Muito pra quem tá começando do zero, assim, né? Aham. Mas um concurseiro que vai cair inglês na prova dele de concurso, ele já tem uma boa interpretação de texto. Ele já tem um inglês bom, né? Qual que é a... Pra esse cara, como ele faz pra se preparar? Ele só tem que pegar o vocabulário e... Pega as últimas 8, 10 provas. E você vai ter o contato com o vocabulário que é cobrado. Isso. Agora só uma coisa. Uma notícia. Eu estou é, continuamente pedindo para você ler os últimos 8 ou 10 provas, certo? Uhum. Perfeito. O que aconteceu de 2021 para 2022 agora? Mudou o ano, você falou, né? As bancas começaram a perceber que nós estamos preparando a galera cada vez melhor. O que aconteceu com isso? Vamos pegar um exemplo da PCDF, já que vocês dão aula para a polícia aqui. Fui preparar o pessoal PCDF, a gente colocou uma porrada de textos voltados para a polícia. Teve aquele caso daquele policial branco que assassinou aquele negro. Não lembro o nome. Oi? George Floyd, esse Ah, mesmo. nessa O época aí, George tá. Floyd. É o George Harrison com o Pink Floyd. Né? Ou seja, eu peguei um texto falando aquilo, eu preparei para a galera. Teve alguma coisa assim, só que teve um texto que falava, sabe sobre o quê? Dentro da PCDF. E que o estresse faz com que o cabelo das pessoas fique branco. Minha avó já falava. Porra, eu tô estressado pra caramba, então. Eu tenho 28 anos e minha cabelo é tudo branco. Não, mas por enquanto você tem cabelo ainda. Tem cabelo? Ó, também tem cabelo. Mas o senhor tá meio loiro. Cara, eu tenho 57 anos, meu amigo. Era pra estar mais branco. Porra, O senhor tá bem. isso aqui é mel puxado, champanhe puxado pro mel. Então o que acontece? O que os caras estão fazendo agora? Agora sim uma coisa mais moderna. Eu vejo outros professores falando, e vai ser antiético, mas não é isso. Ah, estuda The Economist, estuda The Financial Times. Cara, o que os caras fizeram na PCDF? Colocaram um texto falando sobre como o estresse pode fazer com que o cabelo branco apareça. Minha avó já falava isso. Você me deixa de cabelo branco. Mas esse é um texto mais fácil. Era um texto mais fácil, mas não tinha nada a ver com a profissão dos caras, entendeu? Todo mundo tinha colocado. A não ser que o cara fosse talvez um papiloscopista, talvez o cara fosse, né? Mas o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: ele falava sobre folículo capilar. Ah, entendi. Tinha uns termos ali, Nós mas... temos, Paulo. Só que eu acertei uma questão dessa por causa disso. Ele falou o seguinte, né? Ele falava assim: as células. Era. Ele falava sobre as células, não sei o que lá, acabam tendo não sei o que lá, tal, tal, e o efeito dessas células nos folículos capilares, alguma coisa assim. Tá, beleza. E aí ele fazia a pergunta assim, de acordo com o texto, os folículos capilares são células, os folículos capilares não são as células, são as raízes do cabelo. Quando eu li aquilo, e aí, modéstia às favas, a gente tem um conhecimento de biologia, a gente fez vestibular. Quando eu olhei, eu falei, mas porque eu pensei assim, folículo capilar não é célula. Então tá errada. Ele usou a palavra follicle lá no texto. Então, outra coisa interessante para quem vai fazer a prova. Se você perceber que ele pegou uma palavra super escrota lá de cima, você conhece a palavra jeopardize? Deve jeopardize? Com J é com Z. Jeopardize. Você que está vendo a gente aí, dá uma olhada no dicionário aí. É um dicionário muito bom chamado Lingui. Escreve no Google aí. Linguee. Lingui. Escreve. Vai aparecer o primeiro. É o melhor dicionário que eu acho que. Tem outro dicionário, mas esse é bacana. Conhece essa palavra, Bob? Lingui. Cara, A palavra é Jeopardise? jeopardize. Você deve ter visto, já vi. Deixa Já vi, não, mas eu esqueci o que significa agora. Tudo bem. Então, ótimo. Não, melhor assim, não é para saber o que é. Tá. Se tiver escrito jeopardize lá no texto, é uma palavra que ele falou que viu, eu acho que ele tá mentindo. Mas de qualquer maneira, eu acho que Eu já vou lembrar já. eu acho que é grupo isso daí. Acho que é grupo. Não vai pra Mas grupo com ele, não. Mas não fala o que é. Mas não fala Tá o que bom, é. tá Só bom. fala, lembrei, depois te vê. Mas ele é bom mesmo. O que eu quero mostrar pra galera é o seguinte: mesmo você não sabendo, dá pra você acertar uma questão, porra. Vamos lá então. Lembra que eu falei pra você? Se o cara colocou 4 alternativas, quer dizer subir, e uma descer, provavelmente a descer é que é a correta, tá? Tá. Sim. Uma outra que eu vou te dizer é o seguinte: falar a palavra jeopardize, porque não necessariamente você talvez vai saber qual que é a alternativa certa. Mas Robert e Raymond, tá? Eu consigo descobrir algumas vezes quais são as erradas. Que também já é um bom negócio. Já.
Tá? Então, por exemplo, tá lá a palavra jeopardize. Tá escrito geopardize, com J e com Z. Dá uma olhada aí e vê o que você acha. Escreve aqui nos comentários enquanto a gente tá falando. O que acontece? Geopardize. Aí você vê, pô, que porra é essa? Aí você olha para a alternativa. Que palavra que tá lá? Jeopardize. Aí você fala assim, ele falou jeopardize lá em cima, falou jeopardize aqui embaixo. Concorda que intuitivamente as pessoas falam assim, olha, ele mencionou lá em cima, aqui embaixo deve ser essa. É, não é? Sim. Ao contrário. Aí você me pergunta, por quê? Me pergunta, por quê? Por quê? Por que, amado mestre? Porque, né? Pelo seguinte. Acabei de ver o que significa aqui. Eu não aguentei, eu fui... Não, depois você fala o que é, mas veja bem, vamos fazer o pior dos cenários pra galera que tá assistindo a gente, acertar uma questão. Sim. Sem saber o que é, eu quero acertar. Então, veja bem, pare e pensa comigo. Vamos pensar. Agora sim, olha só essa dica que eu vou dar. Eu sou uma pessoa que não sei inglês. E você é uma pessoa que sabe inglês. Tá claro isso? Ou vamos fazer o seguinte: eu sei inglês e ele não sabe nada, por exemplo. Normal. Que é o mais normal aqui. Tô zoando. Eu conheci o cara hoje, o cara tá todo Obrigado. Não. Como é que. Ou vou fazer ele. O cara sabe o que é jeopardize. Então ele vai lá no texto. Opa, jeopardize está aqui. Aí ele vai ler o que está escrito. Vai na alternativa e vai ver o que está escrito. E vamos supor que essa seja correta. O cara que elaborou a questão pegou uma palavra escrota, difícil, que às vezes as pessoas conhecem, mas elas sabem que não é uma palavra usualmente utilizada, colocou aqui embaixo. E colocou como correta. É um puta erro isso. Por quê? O cara que sabe inglês, ele vai olhar e falar, jeopardize está diferente. O que está sendo dito aqui é aqui. Essa é a correta. E acertou, concorda? Sim. Então o cara que sabe inglês, sabe o que é jeopardize, leu lá em cima, leu embaixo e descobriu o que é. Perfeito? Perfeito. Sim. Aí quem, por exemplo, vai fazer que não sabe porra nenhuma de inglês? Você conhece alguém? Ramon. Mentira, ele sabe, tá? Ramon. O Ramon é o meu. Quer usar o capacete? Eu vou botar o boné pra trás de burro. Ele é Então, Marujo. Vai, Marujo. Põe em cima do... Olha lá. Ele é o Marujão agora. Ele é o Marujo. Então fica com esse que eu fico com esse, tá? Boa. Beleza? Vai lá então. Isso daqui é esse daqui. O que acontece? O cara que sabe inglês acertou porque leu. Ele que não sabe nada, e sabe nada não é só aquela revolução que teve a sabe nada, tá? Ele que não sabe nada, ele vai fazer o seguinte, qual que é a intuição dele? Olha, eu não entendi porra nenhuma, mas aqui tá geopardize, ele não vai falar jeopardize, e geopardize, aqui tá geopardize, deve ser essa. E marca e acerta. Tá claro isso? Sim. Qual que é a função de uma prova? É separar quem sabe e quem não sabe. Tá filtrar. Claro? Filtrar. Eu que sei a palavra, acertei. Porque eu descobri. E você, com a técnica de chute sua, você acertou também. A banca furou. Que vantagem Maria leva se quem sabe acerta porque sabe e quem não sabe acerta porque pela técnica ele acertou. Então, o meu objetivo de separar quem sabe e quem não sabe não foi alcançado. Faz sentido ou não faz? Sim. Total. Então, o que acontece? Quando você, concurseiro, estiver lá vendo uma prova de inglês e tem um trecho... Já aconteceu de ele pegar um trecho quase igual do texto, um trecho do texto. Colocar lá embaixo. A diferença foi que ele estava na voz passiva lá em cima e voz ativa embaixo. E aí os professores falam assim, não precisa de gramática para aprender inglês, para fazer a prova. Pensa. Por quê? Porque ele precisa saber. Então, o que acontece? Quando tem uma palavra escrota, estranhíssima ou não usual, tá lá em cima e tá lá embaixo, 99,9% de chance de ser uma resposta incorreta, de ser uma alternativa incorreta. Por causa disso. Porque a banca já pegou o esquema dos alunos. Porque o cara tem que elaborar uma questão de prova, não só para saber como é que ele vai testar o conhecimento do cara, mas ele também tem que testar também como é que o cara pode chutar e acertar sem saber. A banca não quer saber, porque a banca não é ruim, a banca está fazendo o trabalho dela. Você vai não vou poder falar isso daqui, senão vai dar polêmica feia, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que você pegue alguém para administrar um cargo público, um ministro, por exemplo, e o cara não conhece da pasta dele. Bom. Se ele não tiver pessoas de baixo, bons técnicos... Eu tenho amigo meu de faculdade que trabalharam diretamente com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma. Nego bom, mas bom de economia. Sim. Os caras são bons. É que às vezes o pessoal lá de cima, os gestores, né, os políticos não fazem o que se manda. Quem tem a caneta não faz. Tá, mas eu tô dizendo assim, então o corpo técnico do governo é muito bom. Tá? O que acontece? Quando você vai colocar
Por isso que eu acho que político devia ser por concurso público também. Não só ele ser um cara famoso, mas também tem que saber. Bom, enfim, né? O que acontece? A banca ela tá filtrando. Então, se ela faz uma pergunta de inglês, onde quem sabe acerta porque sabe, quem não sabe acerta porque a técnica de chute dele é aquela. Tem 5. Aliás, não sei se vocês perceberam, todas as alternativas de uma questão de prova, em inglês acontece isso. Elas têm a mesma métrica. Elas são mais ou menos do mesmo tamanho. O cara não achar que é a maior é a certa. Não tem duas que são grandes, uma pequenininha, para não ter isso. Tudo isso é calculado milimetricamente. Então, para inglês, meu amigo, perguntou assim, como estudar? Tá com sono, dá uma segurada, dá uma estudada, faz 2 parágrafos hoje, 2 parágrafos amanhã, entendeu? Vai fazendo por pedaço. Mas eu ainda acho que a melhor forma é você saber como é que eles fazem as perguntas. Por enquanto tá dando certo. Há 28 anos que dá certo. Consegue responder sem ler o texto. Agora, o que é o Jeopardize lá? Eu acho que... O que é o Eu vou Jeopardize? chutar. Eu acho que é alguma coisa a ver com colocar em risco, sacrificar, É pôr em risco. Danado. É isso? É, Porque eu colocar vi em no Google risco. que é comprometer, se comprometer alguma coisa. É, colocar em risco. Isso aparece muito. Veja bem, Jeopardize quer dizer colocar em risco, pôr em risco, comprometer. É genial Então, mesmo, hein, filho? é genial. Memória. É. Caralho. É o que acontece. Cara,